No place to be but somewhere to start. No need to ask, is a small Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao novo podcast da Associação dos Estudantes do ISEG. É o primeiro episódio e, como primeiro episódio que quem melhor para estar aqui hoje, senão o próprio diretor do ISEG, professor João Duque. Como está, professor? Antes de mais, agradeço-lhe imenso ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Vamos conversar um bocadinho. Vou-lhe fazer algumas perguntas, umas mais descontraídas, outras um bocadinho, se calhar, mais sobre si e sobre o seu percurso. E nesse aspecto, como foi aluno do ISEG, não é verdade? Tirou a Organização e Gestão de Empresas há bastante tempo, há algum tempo já. E nesse aspecto queria perguntar-lhe quais são as principais coisas que repara que mudaram bastante nesta escola, aquelas que lhe saltam mais à vista? Mudou tudo. Isto muda tudo. Só é que não mudei. Mesmo assim mudei, não é? Fiquei mais velho. Claro. Todos mudamos. Não, mas o ISEG mudou muito. Quando eu cá entrei, para já, este espaço onde nós estamos não era gerido por nós. Aqui funcionava a emissora nacional, na altura já era, salvo erro, RDP, e portanto a escola cresceu, remodelou-se, funcionava em umas instalações cá embaixo, nesta zona, muito degradada já, e, portanto tudo isto modificou. Lá em cima, na Buenos Aires, havia umas outras instalações e os estudantes andavam a trocar todos os semestres de espaço, porque não havia espaço aqui para todos. E, portanto, o que se fazia era, todos os anos, havia um semestre que as aulas eram aqui e as outras aulas eram no outro lado. Lá era muito pior ainda, portanto, as instalações muito degradadas, aquilo era horrível. Galinhas, eu lembro-me perfeitamente, havia uns pavilhões, havia uma zona até mais cómoda, muito velha e degradada, mas era de alvenaria, mas depois havia uns pavilhões assim pré-fabricados, no meio assim espalhados lá pelos quintais. Então havia galinhas que andavam por ali e tal. Aquilo não tinha lógica nenhuma, aquilo não tinha pés na cabeça. Mas funcionava-se assim, não é? Pronto. Os currículos eram muito diferentes, os currículos dos cursos. Claro. Ainda na altura ainda era muito influenciado por a altura da Revolução de 25 de Abril, e portanto eu ainda apanhei ali um curso com uma reforma que ainda estava bastante, digamos, enviesada por matérias discutia-se muito política também, portanto o ambiente era muito diferente, mas os jovens também eram muito mais adultos do ponto de vista político e tinham muito mais intervenção. E, portanto isso notava-se claramente, o que era fruto do tempo. E, portanto, como estava a dizer, os currículos eram diferentes, havia, por exemplo, estudava-se economia marxista, havia cadeiras sobre economia marxista, pronto. Eu tive uma cadeira no segundo ano em que eu li o Capital e depois li os outros clássicos da economia marxista. Era uma cadeira anual, portanto, era uma cadeira pesada. Eu li o Capital todo, não é? Portanto, li os vários volumes do Capital, coisa que agora não se lê. Não se lê, quer dizer, admito que se leiam umas partes, claro, mas não se lê com aquela intensidade. Para te dizer, mas o curso também tinha mais tempo, porque as pessoas, apesar na altura haver o bacharelato, é mesmo bacharelato ao fim de 3 anos, eu tenho ainda um diploma de bacharelato que pedi, não era diploma, era um certificado de habilitações, portanto era uma coisa mais leve. E depois a licenciatura era 5 anos. Isso dava mais tempo, claro, para se estudar outras coisas. E, portanto, havia assim cadeiras mais teóricas, mais calmas, mais para cultura geral. Claro. Também é importantíssimo. Não, é importantíssimo. Agora, se calhar, também os alunos podem escolher umas optativas, coisas assim mais para cultura geral, não é? Exato. Porque podem até fazer fora da escola, na universidade, podem fazer outras cadeiras. E também é interessante, quer dizer, é importante as pessoas também terem algum tempo para respirar. Claro que sim. E, portanto, isto para dizer que os currículos eram diferentes, a escola era diferente, a postura dos alunos era diferente, os professores, até a forma como se encarava a atividade do ensino e da investigação era muito diferente. E, portanto, isto mudou
de uma forma... Bastante. No quer mínimo. dizer, muito. Portanto, eu estou aqui, praticamente, eu entrei no ano 79, 80, e, portanto, vocês agora já veem há quanto tempo é que eu entrei aqui. Acabei em 84 e depois comecei a dar aulas em 85, em fevereiro, portanto, logo no no segundo semestre do ano seguinte. E tudo isto era muito diferente. Não só, já era diferente quando eu dava aulas de quando eu tive aulas, porque aqueles anos foram anos onde muito rapidamente se alteraram muitas coisas. Portanto, a escola depois começou a normalizar tudo. E particularmente nos últimos 20 anos, e, portanto, a escola ficou uma escola, digamos assim, normal, digamos, do espectro nacional, pronto, tudo começou a ficar mais ou menos. E a grande diferença depois é que começa aqui há 20 anos atrás, com a escola a começar a ter uma postura diferente face àquilo que era o processo de internacionalização, acreditação, reconhecimento internacional, e aí é que se dá uma outra volta, acompanhada também com uma visão muitíssimo mais orientada na parte dos docentes para a investigação e para exigências de investigação na carreira académica. E que não havia assim tantas. Havia, praticamente não havia, portanto as pessoas faziam a sua investigação, mas aquilo não estava propriamente como uma exigência de carreira. Pronto, e agora é absolutamente vital. E, portanto, esta alteração nos últimos 20 anos, isto eu acho que são os últimos 20 anos, foi fundamental para colocar a escola onde está agora. Claro. E, portanto, até com a sua afirmação externa, nos últimos 10 anos, então é uma coisa Mudou. significativa. 10, 15 anos, porque a partir de determinada altura, depois começa a escola a afirmar-se cada vez mais e com um contributo social muito importante. É engraçado porque os professores desta escola, que acabavam a escola e iam em funções da administração das empresas, dos governos, etc., não afirmavam a pertença à escola. Não afirmavam. Não se ligava muito a isso. Sim. As pessoas não ligavam muito a isso. E isso tem-se transformado muito. Bastante, portanto, sim. Hoje as pessoas quase que são apresentadas um bocadinho à semelhança do que é o estrangeiro. No estrangeiro é que as pessoas são apresentadas, pede-se o seu background. Exato. E o seu background não chega a dizer eu sou isto, eu sou licenciado em não sei quê, eu sou mestre de não sei quê. Então o que é que se quer saber? Quer saber, mestre, por onde? Qual é a universidade que deu o grau? Acabam por ser, se calhar, um produto da instituição que as formou. Que são seguramente um produto da instituição. São, e é por isso que é importante, não é? Exatamente. É como dizer assim, o senhor tem um automóvel? Sim, pronto. Okay. E pronto, ficamos por aqui. Claro. Não é verdade, quer dizer, não é? Há muitos automóveis com muita cilindrada, com muitas características diferentes. E, portanto, é um bocadinho isso, que é saber várias coisas. Quando se pertence a uma universidade, há muita coisa que impacta. Primeiro porque somos jovens e que somos muito impactados por isso, não é? E impactados não só no conhecimento que se recebe, nas pessoas que o transmitem, na cultura da escola, porque é uma coisa muito importante, que é a cultura, e o network que se faz, não é? E as relações que se têm com o exterior. Claro. E, portanto, quando a pessoa diz que eu venho de determinado sítio, a pessoa tem a noção de que, de alguma maneira, esta pessoa, deve ter determinado tipo de impactos. E, portanto, pode reagir de uma determinada maneira. Exato, tem um determinado perfil, no fundo, se calhar quase. Quer dizer, pronto, é assim, o perfil a gente não consegue mudar, Exato. Não é? Aquela natureza. Agora, eu consigo mudar pelos impactos que crio. Claro que sim. E isso é muito importante, estás a ver? Exatamente, percebo perfeitamente. E por falar em impactos, aproveito, precisamente também porque, lá está, este podcast é da Associação de Estudantes, e queria perguntar-lhe um bocadinho mais em relação à Associação de Estudantes. Como é que era a Associação de Estudantes naquela altura? E agarrando muito pelo facto de hoje em dia termos as redes sociais, e através das redes sociais que a Associação de Estudantes faz muita da sua divulgação, contactos, etc. Naquela altura não havia nada disso. Yeah. E então como é que funcionava a Associação de Estudantes naquela altura, eventos, etc? Como é que chegavam aos alunos, como é que era a comunicação? Eventos eram muito poucos. Os eventos, as celebrações, isso não ocorria aqui na escola. Isso basicamente vinha-se para aqui, estudava-se, discutia-se muito, havia muita discussão
e pouco mais. Havia uma coisa que acabou com o parque de estacionamento, que era um campo dos amigáveis, era o campo dos amigáveis, jogava-se à bola, onde estão ali os automóveis, jogava-se ali à bola, jogava ali à bola. Não fazia ideia. Aquilo era engraçado porque muitas vezes a rapaziada, ali à hora do almoço, era a hora certa para fazer os jogos de futebol. Porque as aulas eram das 8 ao meio-dia e meia, por aí, à 1, ou das 8 e meia à 1, por aí, e portanto, às vezes estendia-se um dia ao outro, mas o grosso andava, de quem tinha amanhã, tinha aulas de manhã, era esse o horário. E portanto, apanhando ali a saída das aulas, fazia-se um jogatana de futebol, o pessoal que ia almoçar mais tarde ficava por ali, ou via o início do jogo e depois ia almoçar, ou aqueles que acabavam de almoçar viam... Portanto, juntava-se imensa gente ali à volta. E fazia-se um convívio agradável. Futeboladas e tal, e pronto. Agora, a Associação de Estudantes, acho que estava também já envolvida nesse tipo de jogos, mas não eram assim. Eu tenho a ideia que aquilo era um bocadinho ad hoc. Jogamos hoje, jogamos amanhã. Depois, o que aconteceu... Bom, havia a exploração da secção de folhas, não é? Que agora é a livraria, não é? Chamava-se secção de folhas, exato, porque era tudo fotocópias. Basicamente eram fotocópias. E, portanto, nós... E depois eram as sebentes, não, os cadernos e tal, portanto, eles vendiam aquilo tudo e ia-se lá à secção de folhas, olhava-se lá para o cardápio que estava e a pessoa dizia, olha, eu queria tudo daquela cadeira e tudo daquela cadeira. Pronto, compravam-se aquelas coleções de fotocópias, molhadas de fotocópias e, portanto... A atividade mais importante da Associação de Estudantes era essa e alguma reprografia associada. Essa era a atividade nobre da Associação de Estudantes. E ainda hoje acontece. Se bem que hoje em dia é muito mais vertentes que são abrangidas pela Associação de Estudantes. Pronto, completamente. Mas, sinceramente, a Associação de Estudantes, a mim como aluno, não me impactava assim tanto. Portanto, havia um cartão, eu era sócio da Associação, porque então tinha descontos na e algo que ainda hoje acontece, pronto, ainda hoje continuamos. É um bocado, eu pagava aquilo, mas como digo na altura não havia assim grandes atividades. Havia uma coisa diferente de hoje, que eu acho que isso, enfim, é fruto da estrutura que é diferente. Claro. Os estudantes, na altura que tipicamente entrava para fazer 5 anos. E, portanto, a ligação à Associação de Estudantes permitia que ficassem talvez um bocado mais de tempo ligados à associação. Porque há uma coisa que eu acho que sinto que é um problema da associação. Os ciclos anuais, eleitorais anuais, são muito curtos. Muito curtos. Mas também são curtos, em boa verdade, os ciclos de estudo. Porque um aluno que entra, tipicamente não vai logo candidatar-se. Claro. No primeiro ano, não quer dizer, se tiver amigos, pode ser levado, vens para a Associação Paulista. Isso acontece por amizade, por conhecimento anterior. Mas um aluno que chega aqui, não conhece, não tem amigos na Associação, claro, é normal que ande um ano até começar a entrosar-se e depois ter contactos e disponibilizar-se para ir para os órgãos sociais. Sim. Portanto, o primeiro ano. Se for mestrado, depois só tem um ano. Pois, e esse ano... É um ano que, se eu fizer Erasmus, está 6 meses fora. Quer dizer, portanto, alunos de mestrado não é tão fácil hoje que em venham dia. daqui ex novo, que venham aqui pela primeira vez, exato, sem essas relações, esqueçam que não se pode contar com eles. Os outros, da licenciatura, são um bocadinho mais novos, têm esse handicap. De antigamente, os presidentes da associação tipicamente eram indivíduos quartanistas e quintanistas, portanto, eram jovens mais idade, com mais até conhecimento, claro, para gerir a associação. Mas estavam cá já há 3 anos. Pois, com alguma experiência já. Exatamente. Agora é assim, isso pode acontecer se os alunos fazem aqui a licenciatura e continuam para o mestrado. Caso contrário, é um bocadinho mais difícil. A dizer que isso é um problema. Depois, os alunos da licenciatura entram no primeiro ano. Se tirarmos o primeiro ano, depois tem o segundo, o terceiro ano, já estão a pensar em ir embora. Portanto, é ali no segundo ano que há. É um espaço, é uma janela. Perfeitamente. Quer dizer, é muito curto. E depois isto não permite continuidade, porque se o aluno no segundo ano envolve-se mais com a Associação de Estudantes, isso tem um percalço académico. Claro. E depois diz assim, não, eu agora quero acabar a licenciatura, sai, que é para se concentrar mais nos estudos, e depois dá lugar a outro de segundo ano. Portanto, aquilo é uma rotação... É mais difícil. Que eu acho que é muito mais difícil.
Agora, como é que se altera isto, eu não sei, mas uma coisa é certa. Também eu acho que ciclos de um ano são muito curtos. São mesmo verdade, muito curtos. é verdade, é verdade, é verdade. Vocês tomam posse e logo a seguir estão a ir embora. Sim, sim, é um sim, pescar de sim, olhos. sim, sim, sim. Porque, Tem toda a razão. Atenção, porque há as férias, não é? Há isto, aquilo, há exames, isto. É porque, quer dizer, vocês, é um pescar de olhos e já estão em saída. É verdade. Agora, eu não sei resolver este problema, mas isto é um problema que se coloca na Associação de Estudantes. Não, eu sem acho. dúvida, sem dúvida. Eu acho que se calhar para combater esse problema nós tentamos criar mais se calhar um sentido de continuidade, portanto mesmo entre listas da Associação de Estudantes. Yeah. Não sei se percebe o que quer Sim, dizer de alguma claro, forma. evidente é. Fomos Mas arranjar essa algumas, continuidade mas é sem fundamental. dúvida, sem dúvida, sim, sim. Claro. Porque, caso contrário, com ciclos de um ano, então sai uma equipa toda, entra uma equipa Claro, toda nova. claro. Quer dizer, então, é tudo novo. Não é fácil, não é fácil. É muito difícil, porque nas organizações, o primeiro ano de quem está a tomar posse numa organização, o primeiro ano é para aprender. Não, sem dúvida. Portanto, se o primeiro ano é para aprender, e se vocês têm ciclos de um ano, estão sempre a aprender. Quem chega está a aprender, um ano a aprender. Quando agora já sabe, agora já sei o que é, porque o início do ano letivo só tem uma vez. Agora é que aprendi o que é o início do ano letivo, então vou-me embora. Então, não, é porque ainda por cima a atividade educativa é ciclo anual, portanto é assim, isto repete-se todos os anos, basicamente. Mas tem que se estar à frente dos sítios ou nos lugares para se perceber exatamente qual é o impacto. Uma coisa é estar de fora a assistir, outra coisa é ter uma ideia, mais ou menos, outra coisa é viver isso. E, portanto, nas organizações, tipicamente os mandatos são 3 anos ou 4 anos. Porquê? Porque exatamente para dar espaço. O primeiro ano é para aprender, o segundo e o terceiro ano é para executar. Isto já é alguma coisa. E é por isso que muitas vezes às administrações pede-se sempre que uma ou duas pessoas, não é, continuem, porque eles permitem contar a história e pôr logo rapidamente, porque senão anda, mas porquê? E anda tudo à procura da história. Portanto, é muito importante termos estas continuidades. Exatamente, era mesmo isso que eu me referia. Mas concordo consigo, professor, sem dúvida, não é fácil, é um desafio e todos os anos tentamos resolver este desafio e não tem sido fácil. Se calhar aproveito também então para fazer aqui uma pontezinha, largando um bocadinho o passado e olhando um bocadinho mais para o presente. Também não deve ser fácil ocupar o seu cargo e ser diretor desta instituição. E se calhar assim acabo por lhe perguntar, de uma forma um pouco mais descontraída, quem é o professor João Duque, assim em 3 palavras? 3 palavras que sente que de alguma forma o definem como profissional ou como pessoa. Eu sou um professor, é a minha profissão, e gosto imenso da minha profissão e não a trocava por nada. Já tive oportunidades e já tive situações onde era muito menos professor, porque o ser professor, e particularmente ser professor universitário, dá-me uma liberdade enorme, e esta escola em particular dá uma total liberdade de ensino e de investigação intelectual. E, portanto, eu posso fazer, eu não digo que posso fazer tudo, porque eu não posso molestar, nem, claro. Portanto, não se trata disso. Eu posso fazer tudo aquilo que eu imagino, dentro dos meios que tenho, e temos muitos meios disponíveis, para ensinar as matérias, a forma de abordagem, as metodologias, tudo. Eu tenho uma liberdade total. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. As pessoas não fazem ideia, particularmente vocês jovens, um dia vocês vão entrar numa organização, têm que estar sentados ali, mais ou menos aquelas horas, é aquilo que se espera, têm que fazer aquilo que vos dizem para fazer. Claro que nós todos temos que fazer, eu não gosto de fazer exames, eu detesto fazer exames, mas eu tenho que fazer exames, eu tenho que corrigir os exames, tenho que lançar as notas, tenho que não sei, há coisas que eu não gosto mesmo de fazer, mas tenho que fazer, pronto, todos temos que fazer coisas assim. Mas isso são as coisas que eu não gosto de fazer, são mínimas, ao pé daquilo que é a felicidade da pessoa dizer, eu hoje vou fazer o quê? Como é que eu vou dar esta aula? A aula que tem um programa, eu vou abordá-la como? Eu tenho a liberdade total para fazer isso. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso eu gosto é muito de ser professor. Bastante interessante. Pronto. Por outro lado, os meus colegas, quer dizer, eu fico mais velho, mas os meus colegas têm sempre a mesma idade. É uma coisa absolutamente extraordinária, que é outra coisa que, se calhar, vocês depois vão perceber na vida, entram numa organização e vocês começam a ter os colegas de trabalho e vocês, ao fim de 5 anos ou 10 anos, 70%, 80% dos colegas de trabalho são os mesmos e estão todos 10 anos mais velhos. E isso significa que
se no início andavam preocupados com os namoros, não sei o quê, passado 10 anos estão preocupados ou com os filhos ou com os divórcios, ou não sei o quê. Completamente diferente, claro. Depois mais 10 anos já estão preocupados com onde é que os filhos vão para a universidade, mais 10 anos, e são sempre os mesmos. E isto fecha muitas relações. Aqui o extraordinário é que eu vou vendo sempre, por exemplo, eu estou sempre a ver a moda. A moda é uma coisa extraordinária. A moda. Portanto, eu sei sempre, eu posso saber o que é que vocês estão a ouvir, De alguma o que forma, é que veem. E, portanto, sempre. para andar na moda, portanto, se eu quiser Manter-se andar ao na moda, corrente. é fácil, pergunto aos meus alunos. Todos os anos eu sei o que é a moda. Isso deve ser E uma porque eles têm situação. sempre aqueles, ou são dos 19, ou são dos 20, ou dos 21, 22, são sempre. E isso é uma coisa muito interessante, que é eu trabalhar com pessoas muito jovens. Contacto próximo com gerações Sempre diferentes. entre uma sala de aula é um E- privilégio. Exato. E mudam todos os anos, lá está, como a pessoa estava a dizer. Ou seja, Não se cansam as Está sempre ao relações, corrente. não se cansam, mesmo quando alguma corre mal, que é excepcional. A pessoa sabe que daqui a uns meses lá. Portanto, mas é assim. A sociedade portuguesa está muito envelhecida. E Sem é dúvida. mesmo muito envelhecida. E vai envelhecer ainda mais. E, portanto, é de uma felicidade extrema a pessoa entrar no seu local de trabalho e abre a porta e tem 40, 60, 80 caras, todos jovens. Pois, acredito que sim. Epá, isso é uma felicidade Acredito fantástica, que sim, acredito porque que sim. vocês andam na rua e vocês tenham esta experiência. Olham na rua e vejam, não é? Quem é que anda na rua. Pronto, e vão ver que, bom, miúdos não existem, estão guardados. Estão guardados nos cofres, não existem miúdos na rua. É uma coisa, é um choque enorme quando vocês vão a um país, por exemplo, a Moçambique, Angola, por exemplo, estes países Sim, africanos. sem Na dúvida. rua, nós na rua, olhamos e há sempre miúdos a andar na rua. A pergunta é, o que é que estás a fazer aqui? Porque não tens escola, não estás na escola, não é? Mas há sempre miúdos a todo o lado. Sim. Aqui não se vê Completamente, miúdos. completamente. Os miúdos aqui andam nos carrinhos, tal, dentro dos carros dos pais. Pois, ou exato, e vão- a sair dos carros dos pais para irem para casa, Escola ou para a para casa, escolinha. casa para a Não há mais escola. nada, não andam na Exato, rua. exato. Não há isso. Portanto, olhem à volta e vejam. Portanto, quando eu entro numa sala e tenho 80 jovens, é uma felicidade enorme, porque a pessoa é um ambiente completamente diferente. E isso portanto, eu sou um professor, eu gosto imenso de ensinar e gosto de explicar as coisas, gosto de as interpretar e explicá-las, torná-las mais fáceis. E depois gosto de intervir civicamente para melhorar a minha sociedade. Porque eu acho também, sendo professor universitário, eu tenho uma responsabilidade que é pôr o conhecimento que tenho também ao serviço dos outros. Claro. Isto é, de forma mais, enfim, pública, não é? E, portanto, refletir e deixar que as pessoas pensem pelas suas cabeças, deixando também alguma opinião em alguns casos ou uma interpretação daquilo Claro. que é e pistas, não é? Para ajudar. Portanto, eu gosto muito dessa atividade e faço muito assiduamente. E depois sou uma pessoa absolutamente normal, não sou rico, tenho 3 filhas, tenho 2 netos, perfeitamente normal, como digo, tenho uma vida perfeitamente normal. Agora, como Presidente da Escola, sou muito ocupado, muito preocupado com a escola, naturalmente. Mas, de modo geral, eu acho que os estudantes, os professores e os funcionários ajudam imenso, não dão problemas de maior, portanto, são pessoas... Não, e acho que todos estamos a comungar muito bem de um sentimento que é o ISEG é uma escola, se calhar, diferente um bocado das outras, é diferente das outras, seguramente em termos Sem de cultura, dúvida. e isso vai-se criando, ou melhor, isso vai-se mantendo. Eu, por acaso, Portanto, tenho uma pergunta, um bocadinho mais para a frente, precisamente sobre isso, mas se calhar agora gostava de lhe perguntar, precisamente porque o professor também disse, como disse, ensina, é professor e adora aquilo que faz. E eu gostava de saber, quando é que soube que realmente gostava bastante de ser professor e queria ser professor? Foi quando deu a sua primeira aula? Não. É algo que já vem atrás desde quando o professor era aluno? Não, sim, eu sempre gostei de ensinar, eu dava aula, dei explicações quando andava no ensino secundário, dava explicações para ganhar uns cobres, tinha bons resultados, meus alunos tinham bons resultados, dava Percebeu que explicações de tinha jeito matemática. também, para além de gosto, tinha Não, jeito. exatamente, portanto, e diziam-me, e quando era miúdo, muitas vezes, aliás, uma tia da minha mãe, que era velhinha, que já faleceu há muitos anos, e dizia, este menino há de ser professor, porque ela via-me explicar, porque eu, mesmo quando era novo, e lembro-me,
andar assim no ensino básico, mas ali no correspondente agora, sei lá, o nono Exato. ano, coisa assim, a explicar coisas a primos meus que eram mais novos, não é? E eles diziam que eu tinha jeito para explicar, pronto. E portanto, eu ouvia aquilo, mas Claro. não sabia se queria ser professor. Quando eu acabei o curso, Surgiu a oportunidade. candidatei-me, mas eu já dava aulas, antes já dei aulas, dava aulas, das explicações, etc. E muitas vezes sentia bem isso, a dar explicações de matemática. Quer dizer, por exemplo, uma vez tive uma aluna no nono ano, ela era aluna do nono ano, eu já andava na faculdade, e descobri que ela, afinal, não sabia a tabuada. Eu disse, tu não podes aprender nada de matemática se não souberes a tabuada. Claro. E, portanto, era uma vergonha, mas eu passei tardes a ouvi-la dizer a tabuada de cor, assim, a dizer a tabuada. Portanto, a tabuada. Mas é engraçado, porque eu sempre achei que saber a tabuada, bem, de trás para a frente, de todas as maneiras, é fundamental para desenvolver um raciocínio que depois Exato. permite mais tarde fazer coisas muito simples, como, e os alunos daqui sabem o que é que isto significa, fatorizar, não é? Pôr em evidência qualquer coisa. Se a pessoa Exatamente. não sabe a matemática, ela não sabe que estes números são todos múltiplos de 3, ou de 2, ou Exato, de 5. Quer dizer, então não conseguem fazer aquilo que é um básico. Portanto, a pessoa ter a noção de que há números que são facilmente, a gente sabe qual é o quadrado deles, Exato. para rapidamente não é, desconstruir o que é um quadrado que está aparentemente escondido, é uma coisa básica. Portanto, eu também tinha uma intuição para perceber isso. E dizer assim, então vamos começar de trás e vamos para a frente. Claro. Portanto, quando eu hoje vejo se os alunos, se eu consigo perceber qual é a dificuldade do aluno, eu posso dizer assim, olha, vai ver isto, vai ver aquilo e depois a gente fala. Não te preocupes. Eu sei que agora não estás a apanhar, mas não te preocupes, há de apanhar. Não apanhas é já. Claro. Apanhas duas ou 3 semanas. Mas isso é muito importante. Portanto, é por isso que eu mesmo acho que tenho um jeito natural de ser professor. Depois, candidatei-me a ser docente do ISEG e percebi que ser docente do ensino superior era interessante. Mas eu também não tinha a certeza que queria ser só professor. Pois, Porque compreendo. eu tive poucos professores que eram só professores. A maior parte dos meus docentes foram pessoas que estavam na atividade profissional e que Exato. davam umas aulas. Exatamente. E eu achava aquele mundo relativamente interessante e encantador. Compreendo perfeitamente. Que é, pronto, é que é um mundo, ganhavam dinheiro, ganhavam mais do que os docentes. Portanto, e para quem não tem muito dinheiro, não é? No meu caso, não tinha dinheiro, aquilo não deixa de ser atrativo. Mas eu sentia que gostava de ser professor. E cheguei a trabalhar como profissional, até perceber que rapidamente que é assim, eu ganhava mais, mas era mais infeliz. Claro. E depois decidi, não, eu não quero ser isto, mas para ser professor eu tenho que fazer o doutoramento. E pronto, consegui uma bolsa e fui para fora. A partir daí, curiosamente, ainda voltei à indústria, era professor convidado e durante 5 anos estive na indústria, mas estive na indústria porque foi uma coisa muito específica. Eu tinha feito o doutoramento na área financeira, em derivados, e desafiaram-me para ir lançar o mercado de derivados em Portugal que não havia. E eu disse, ok, mas isso é uma coisa absolutamente única. Quer dizer, então eu vou. E fui trabalhar para a CMVM durante 5 anos, e era convidado aqui, e ao fim de 5 anos vim para aqui como professor associado. Porque eu queria ser professor. E valeu a pena, gostou de certeza? Gostei, Foi uma experiência achei que foi interessante, enriquecedora. que o mercado é miserável, não é do tamanho é pior que a proporção de Portugal em qualquer lado. Portanto, se olharmos para a cota de mercado dos derivados feitos em Bolsa de Portugal, com os derivados, quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula, mas ganhei uma experiência e conhecimentos bastantes, numa área também da regulação, que eu achei interessante. Pronto. Mas lá está. Eu lembro-me perfeitamente de ter feito uma escolha, foi assim, eu vim ganhar metade sem carro para ser professor. E não é Portanto, qualquer eu perdi um que faz essa metade, eu ganhava o dobro e tinha um carro e vim ganhar metade sem carro. E, portanto, esse diferencial foi pago com a felicidade que eu tinha para desenvolvimento. Claro que, naturalmente, eu tinha o ordenado de professor associado. Não é para passar fome, não estamos a falar nisso, mas não é para ter o standard de vida que eu poderia ter se estivesse no outro lado. Claro, percebo A perfeitamente. pessoa pergunta assim, ok, então não tenho 2 casas, and so what? Isso é que é importante, ter uma casa. É outro tipo de gratificação pessoal.
Pronto, a vida só tem uma. Exato. Portanto, achei que era importante fazer isto porque era a forma que eu me sentia. Muito bem. Há bocado o professor estava a falar, ia começar mesmo quando eu o interrompi para pôr esta questão. O professor ia falar um bocadinho da cultura que há aqui no ISEG e que existe. E nesse aspecto eu vou-lhe perguntar também. Há pouco tempo nós vimos uma campanha que, desde já, deixo a minha opinião pessoal, que é genial, que é Ninguém Tem os Números do ISEG. Ninguém tem números do ISEG. E mais concretamente, foi dada uma nota de 19,20 em 20 à média de estudantes que emprestam apontamentos. E eu queria perguntar-lhe, como diretor desta casa, em que momentos, situações lhe foi mais próximo ou realmente reparou que há um espírito de entreajuda entre os estudantes que realmente é de alguma forma diferente? Olha, eu fiquei muito chocado. Eu fiz aqui o curso e quando me estava a candidatar, no processo de candidatura para ir para fora, fui fazer um exame de inglês numa escola diferente da nossa, mas quer dizer, era cedida para fazer aquele exame. O exame não tinha nada a ver com a escola. Eu fui fazer o exame era o TOEFL, que ainda hoje se faz, e eu, aquilo tem várias partes, cada parte demorei para aí meia hora a fazer, ou 40 minutos, uma coisa assim, e é suposto que as pessoas tenham um lápis e vamos fazendo então, uma matriz de resposta e nós vamos respondendo às perguntas na matriz. Na altura era pintando bolinhas, o A, o B, o C, por aí fora. E assim que acaba o tempo, eles dizem, parou. E nós temos que pôr o lápis e parar. Exato. Pronto. E essas eram as regras que eles disseram. E eu, parou. E nisto, há um sujeito que diz assim, apontando para o outro, a uma senhora até, aquele senhor está a continuar a fazer o... Portanto, eles disseram, parou. Aquele senhor está a... Eu olhei para trás, olhei para a fulana e disse assim, isto é uma coisa um bocado estranha. Denunciar um colega, era um bocado... Eu fiquei um bocado chocado com aquilo, porque era uma coisa que normalmente havia uma certa solidariedade entre nós, porque não estávamos sequer a falar de estamos a concorrer uns contra os outros. Cada um, se calhar, vai para a sua escola. Exato. E aquilo, queria fazer mais uma perguntinha para ver se conseguia. E eu fiquei um bocado chocado com aquilo. É verdade que ela estava a fazer batota. Sim. Pronto, e ela tinha razão, mas aqui fiquei um bocadinho chocado. Isto para dizer o quê? Porque aqui na casa eu nunca tinha visto ninguém ter uma atitude de falta de solidariedade. Eu sei que no caso é um mau exemplo, mas não deixou de me chocar. Pronto. Agora, eu fui presidente entre 2009 e 2014 e uma vez fui fazer uma apresentação do ISEG a uma escola, por acaso um colégio de Lisboa, e encontrei lá, porque tinha sido convocado pelo marketing na altura, um antigo aluno daquela escola. E ele foi lá falar. E ele falou antes de mim. Então, quem era esse aluno? Bom, esse jovem tinha tido um problema de saúde no primeiro ano, quando entrou na faculdade. Foi detectado um cancro, um carcinoma no cérebro. Ele teve que ser intervencionado e ficou, durante anos, ficou meses no hospital, entradas e saídas constantes, a fazer tratamentos e mais tratamentos. Por acaso, ele quando se estava a deslocar para ir para o sítio onde tinha que fazer a apresentação, ele até tinha dificuldade a andar. Ele estava a dizer que ainda estava em processo de recuperação, porque ele ainda se deslocava mal, porque a intervenção no cérebro foi bastante agressiva e afetaram-lhe, aliás, a zona que comandava a mobilidade dele, etc. Portanto, ele estava em processo ainda de recuperação. E ele disse o seguinte, ele estava a acabar, faltava-lhe uma cadeira, sabe? E diz assim, eu fiz as cadeiras todas até agora, não é porque eu tinha ido às aulas, mas porque eu, desde o primeiro ano, os meus colegas de grupo iam estudar para o hospital ou para a minha casa todos os dias à tarde. Pronto. Incrível. Pronto, e portanto, ele disse assim, ouçam, eu neste momento estou a acabar o curso por causa dos meus colegas. E devo aos meus colegas, claro. Quer dizer, claro que eu aprendi, mas eu aprendi porque eles perderam tempo a vir para a minha casa e para ir para o hospital. Claro. Ele disse assim, todos os dias os meus colegas, havia colegas sempre, que iam ter com ele. Incrível. E portanto, eu quando fui para o palco falar sobre o que é o ISEG,
Eu disse, eu não tenho mais nada a dizer. Ganhou outra força completamente. Não, este exemplo é o ISEG. É o ISEG, exatamente, sem dúvida. Atenção, que há muitas escolas, e isto é verdade, onde não se emprestam os apontamentos. É verdade. Sim, Porque as pessoas estão num regime competitivo e onde se quer ser o melhor, porque para eu ganhar o prémio, para eu não sei quê, para não sei o que mais, eu quero ganhar o melhor lugar, porque depois eu quero ir para a melhor empresa para não sei quê. E esse, a meu ver, é um modelo educativo que não é o nosso. Claro. Eu acho que até está errado, pronto, mas admito que possa haver modelos educativos onde se imprime uma enorme pressão sobre os estudantes para que cada um seja o melhor. Eu continuo a dizer aquilo que digo e que digo constantemente aos jovens. Eu não quero que vocês sejam os melhores da vossa organização, porque não é isso que está em causa. O que está em causa é que a equipa seja a melhor. E, portanto, a organização seja a melhor. Eu não quero ser o melhor do ISEG, mas eu quero que o ISEG seja a melhor. Eu ia fazer escola. precisamente essa analogia que nós trabalhamos todos como uma equipa. Não, exatamente. Exatamente. É assim, eu não me interessa, eu sinceramente, pegamos num barco, eu não me interessa ser, o barco vai afundar, não é? Eu sou o último a morrer, eu sou o primeiro, ok, sou o último a morrer, mas eu morro com eles. Mas qual é o interesse disto? Exato. Tudo bem, há pessoas que pensam, eu sou o primeiro, ainda tenho mais tempo e depois vou saltar para o outro lado. Se calhar é uma filosofia de vida, ok, não é aquilo que é a cultura do ISEG. Portanto, esta escola caracteriza-se por esse tipo de indicador, que para mim, nesta campanha, é dos mais impactantes e que é absoluta verdade. E foi feito com base em dados concretos, não é um número que a gente chega lá e ponha lá. Sem dúvida. E, portanto, isto é a natureza do ISEG. Eu, quando entrei nesta escola, havia um professor, o professor Albuquerque, que era professor de matemáticas, que se jubilou, portanto, fez 70 anos naquele ano que eu entrei, e tenho pena porque eu não fui à última aula dele, mas ele estava... O que é que ele fazia? Já com 70 anos de idade. Ele ia, sentava-se no bar, que funcionava aqui em cima, portanto, era lá embaixo, mas aqui em cima. Sim. Agora é uma sala, e esse bar, ele sentava-se lá, e os alunos chegavam ao pé dele e ele dava explicações toda a tarde. Portanto, sentava-se ali, pronto. Estava a beber café, a ler e tal. E a malta dizia, não sei o que e tal. E ele explicava e tal, não sei o quê. Depois a malta ia embora, depois sentava-se outro, Portanto, isto é uma atitude um bocado diferente daquela de o conhecimento é meu, de roubar livros nas bibliotecas. Vocês não são deste tempo, porque agora os livros são digitais. Mas roubavam-se livros, escondiam-se, não é se roubavam-se, escondiam-se livros nas bibliotecas para que ninguém mais tivesse acesso. Portanto, eu ia à biblioteca, como não podia requisitar, porque já estava cheio, a cota, não é? Podia ter 20 livros em casa, pronto, não podia levar mais. O que é que eu fazia? Sacava o livro e punha-o noutra zona da biblioteca, nas bibliotecas grandes, mesmo aqui. Se eu for tirar um livro de história e se meter na área da matemática, ninguém conhece. E ponho lá meio atrás dos outros. Pronto, é preciso que um bibliotecário ande ali a arrumar e veja, mas isto está fora do lugar e levo lá para o sítio. Portanto, eu sei onde é que o livro está, sou eu a que o leio. E isto faz-se. Atenção, há gente que rasga páginas, rasgava rasgava folhas de livros nas bibliotecas para que os colegas não pudessem ler aquelas Isso agora é impensável, não é? Agora é impensável, mas estou-vos a dizer o que é maldade da competição académica, que é eu chegar com uma régua, assim, pronto, e ninguém ouve, e eu rasguei 3 ou 4 folhas de um livro, ok? E fecho o livro e ponho lá. E agora são as duas. E pronto, e eu sei que os meus colegas, ninguém mais lê aquilo, sou eu. Eu sou o melhor. Exato. Eu sou o melhor, sou brilhante. Claro. Pronto. É um brilhantismo que eu acho que nós, como escola, não cultivamos. E bem, na minha opinião, e bem. Sim, senhor. Se calhar vou-lhe perguntar uma pergunta muito engraçada, professor. Uma pergunta que se calhar vai dar debate entre os alunos e até os professores. Que é, neste momento, professor, se o professor tivesse de ir fazer uma cadeira, que cadeira que o professor decidia estudar agora? Olha, eu ia fazer uma cadeira de processos estocásticos. É sério? Sim. E porquê? Porque eu acho que estava a precisar de aumentar o conhecimento nessa área. Mas essa é uma que me lembrei agora. Mas, por exemplo, fazer uma cadeira... Por exemplo, eu cada vez eu até gosto e cada vez ouço mais, porque agora ouço muito podcasts e tal. Gosto muito da área de história.
Eu gosto muito de história. Também eu. E, portanto, se calhar ia fazer uma cadeira de história. Mas, aqui há 2 anos, inscrevi-me, mas não frequentei, porque deram as respostas, já ia, o semestre já ha andado não sei quantas semanas para a frente, mas eu candidatei-me a fazer uma cadeira avulso na Faculdade de Letras de Escrita Criativa. E porquê não? Porquê? Porque eu gosto muito de escrever e eu acho que gostava de ter 2 coisas. Um desafio que era, ser desafiado a escrever criativamente. E depois, por outro lado, a ter colegas, não como docente, mas ter colegas... Ter colegas como tinha antigamente, no Pois, fundo. exatamente, mas novos. Para fazer trabalhos de grupo, achava imensa piada, fazer trabalhos de grupo com miúdos, quer dizer, não podem ser meus netos, mas estão ali entre os filhos e os netos. E acho que isso tinha piada. Mas pronto, não aconteceu. Mas aqui na escola faria muitas. Faria muitas. Até porque há muitas Olha, cadeiras uma que eu não ia bastante fazer de certeza absoluta. Que é Derivatives, que sou eu que ensino. Okay? Portanto, essa não ia fazer de Essa certeza, já não- porque eu já não me suporto ouvir Já não aquilo. pode ver à E, portanto, agora imaginem, ouvir-me a mim outra vez, já me chega às aulas que eu assisto a mim próprio. Eu nunca consigo faltar às minhas aulas. Não é? Sim, senhor. Professor, estamos a chegar ao fim do podcast e então, se calhar, eu deixo aqui uma última pergunta para encerrarmos esta sessão e esta conversa. Que mensagem gostaria de deixar aos atuais e futuros estudantes do ISEG? Olha, eu acho que a coisa mais importante que eu posso desejar aos estudantes é que, quando aqui estão, cresçam em individualidade e maturidade e conhecimento técnico-científico, como eu até cresci, fazendo coisas para além da faculdade ou trazendo essas coisas para a faculdade, e usem toda a informação que lhes dão para formar as suas próprias identidades. E que, portanto, é fundamental ter para mim, esta luz, esta lanterna, que é, nós aqui, como escola, não formamos aqueles queijinhos empacotados, não é? Não é para fazer queijinhos frescos, não é desses, todos iguais. Eu digo assim, eu agora chego à escola, apanho um aluno, olha, ele vai dizer isto. Não, eu não quero isso. Claro. O que eu quero é, eu chego à escola lá abaixo e falo com o aluno e tenho uma identidade, e tenho uma surpresa. E isso só se consegue dando espaço à criatividade, à inteligência e à inovação. E eu acho que isso é fundamental. Porque o futuro tem que ser, quer dizer, as soluções para o futuro têm que aparecer desta maneira, como tem aparecido. Tem que passar pela diversidade Tem de que se ideias. pensar assim, não é possível de outra maneira. Exato. Estás com um tablet no colo, isso não existia quando eu era estudante, teve que ser imaginado, sei lá, sonhado, aspirado, depois trabalhado, por alguém que não, para quem não disseram assim, olha, só há livros e não vais sair daqui. Exato. E, portanto, aprendes todos os livros e isto vai ser assim. E vais fazer sempre livros. Não. Alguém que pensou fora da caixa, fora das Tem que linhas se de pensar. jogo. Exato. Exatamente. E, portanto, é isso. E eu acho que o que eu peço mesmo é que não fiquem confinados. Em qualquer sítio para onde vão, desafiem. Ponham em causa, mas só se pode pôr em causa e só se pode desafiar quem tem liberdade criativa para o fazer. Claro. Porque senão a pessoa chega e diz, vou fazer aquilo que os outros fizeram. Bem, fazer aquilo que os outros fizeram é prolongar o status quo. E o status quo só tem... Sabe o que é que acontece aos produtos o ciclo de curva? Quando eles chegam aqui, Pois. é simples. É o Portanto, se querem fazer uma nova subida, precisam Exato. de alguma Exato, coisa, exato. algum estímulo, alguma coisa diferente. Porque De senão... se reinventarem, no não fundo. sei, fazer coisas diferentes. Às vezes fazer a mesma coisa, fazer o mesmo percurso, De uma forma mas diferente. de uma forma diferente. Percebo perfeitamente. Em vez de andar de frente, agora vou de costas. Porquê? Porque agora vou ver outras coisas. E ao virar-me de costas e andar de costas, eu nunca tinha percebido que isto era, afinal, tinha outra dimensão, tinha outra cor, tinha outra perspectiva. Nunca tinha pensado nisso. E isso é fundamental. Porque às Sem vezes, ao dúvida. fazer isso, eu estou a descobrir alguma coisa. Espera, então agora vou aproveitar isto, ao voltar-me outra vez para a frente, já vou ver de maneira diferente.
E, portanto, o que eu desejo mesmo é isso. Sem dúvida. Sejam vocês, cresçam e desafiem-se e sejam livres. Pá. Sim, senhor. Ok? Grande resposta, professor, é Obrigado. assim que me diga. Chegámos então ao fim. O primeiro episódio do novo podcast da Associação de Estudantes. E então vemo-nos no próximo episódio com o próximo convidado. Muito obrigado, professor. Muitas felicidades e muito obrigado. Foi uma honra ter sido o primeiro. É Agradecemos uma imenso. responsabilidade. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado. No need to ask, is it smooth operator?